Eu ia te perguntar uma coisa, mas como você está no Brasil, eu ia te perguntar, porque eu estou curioso para saber qual foi a repercussão na Europa dos incidentes de ontem lá em Santa Cruz do Sul. Ah, então, eu fiquei meio por fora porque eu não tô lá, É. mas eu tô em um grupo que eu vi o pessoal mandando vídeo da batida no box ali e tal, assim, mandando oh my God, né, que eles falam bastante, mas só isso mesmo. Tá bom. Eu vou Tava, perguntar para o Rubinho agora, se você quiser ouvir, mas você não fica com a gente, para o Rubinho, qual seria a solução, Rubinho? O que, que pode se pensar para melhorar um pouco esse negócio, especialmente nas pistas em que o pit lane é mais curto, né? Imagine Londrina, Tarumã, que não está no momento, mas a própria Santa Cruz, que não é assim tão apertado, mas acontece tudo aquilo que pode acontecer, né, cara? Pode. Bom, eu vou. Matheus, se você quiser é, eu ficar. vou, eu vou Não, nessa que eu vai. tenho um jantar para ir, Boa. então, mas eu vou estar aí acompanhando vocês. Abraço, muito Vai lá, obrigado cara. e Tamo é uma Obrigado. junto. honra estar aqui com vocês. Para nós Obrigado por também. Valeu. ter aparecido. Obrigado. Beijão, valeu. Obrigado. Olha, Regi, é muito difícil, né? É muito fácil a gente apitar depois que a gente já viu que o cara bateu para a esquerda ou para a direita. Então, é, eu, eu só acho que é, tem várias hipóteses que podem ser boas. No caso, a gente pode colocar uma janela um pouco maior para não todo mundo entrar, mas se a pista for para um safety car, por exemplo, se ela tiver uma coisa que a pessoa fica imaginando, todo mundo entra no começo de qualquer forma, né? Então, o que eu acho, eu quis assistir, eu assisti pela internet, pelo YouTube, pela Band e pela Sport TV, porque eu queria ver a opinião de todos como um todo. Então, uma coisa é certa, eu não entendi porque não colocaram o safety car na hora que a van tá andando, a van, o caminhãozinho lá, o truck tá levando o carro tanto do César quanto do Átila. Isso são situações que assim, vai ser rápido, não dá para, não acontece nada. Mas o cara na reta de Hockenheim também não precisava ter acontecido nada. O cara de repente não ia atravessar, não precisava, mas Uhum. colocaram o safety car. Então é difícil, mas a gente tem que a gente precisa punir, Regi. A gente precisa punir analisar muito bem o que aconteceu. Só a CBA e a Vicar vão ter as câmeras dos pilotos de dentro para ver o que aconteceu. Não tenha dúvida que, infelizmente, o time deixou o carro Soltou antes. sair e o começo de tudo é isso. Mas o que acontece depois tem que ver dentro do carro dos meninos, porque não dá muito para entender. É, Não foi. É assim, eu não quero mais esperar um acidente para que a gente tenha mudanças. é. Isso já ficou no passado. Sempre coisas vão acontecer no automobilismo como um todo, mas não tem mais que acontecer isso aí. Tá. Ô, Rubinho, eu sou daqueles jornalistas que, assim, eu sou contra esse negócio, assim, criticar é fácil. Criticar é sempre fácil, né? Mas criticar, por exemplo, alguém da direção de prova, no caso o Mirnei, que é um cara estudioso do negócio, tá? E que tem que tomar uma decisão em segundos ali. Mas você citou dois casos, por exemplo, que era um erro mais clássico, né? Os caras na grama tinha que ter dado um safety car ali, eles deram só uma bandeira amarela no local. Mas na hora ali da batida, da coisa feia ali no box, a gente vê já a ambulância ali e o box estava aberto. Eu vi um cara, eu não me lembro quem, Thiago Camilo, sei lá, vi. Eu parei. Eu parei. Eu parei na volta depois do Rossi É, e o box estava aberto ainda. Tanto é que isso me ajudou, porque eu havia colocado gasolina na primeira prova pensando na segunda. Porque qual é o pensamento aqui? Né? Para quem gosta, é um prato cheio para poder falar. Eu e o Ricardinho, nós tínhamos um ritmo muito parecido. Então, nesse ritmo parecido,
Se você fica tocando push, um com o outro, tudo bem, eu posso até levar os pontos da primeira porque eu tô lutando por ela. Mas eu não tô pensando em nada na segunda. Tô quase jogando fora. Então, para eu conquistar os 50 pontos, eu tive que contar com um pouco de sorte, porque o box ainda estava aberto, mas eu tinha que pensar, assim, eu tinha push pra caramba na segunda. Então, num certo momento da prova, quando eu vi que a gente ia ficar no push e eu só chegava de 1 a 2 décimos, na hora que eu tirei, eu decidi economizar para a segunda. Então, quando eu parei, eu tinha muito pouca gasolina para colocar e saí com tudo, entendeu? Mencionaram aqui, o Zonta parou na coisa, mas o Zonta parou porque não tinha gasolina. Por isso que talvez eles deveriam ter jogado a bandeira vermelha. Porque gente sem gasolina vai parar na pista. O Zonta, ele foi obrigado a ir para o boxe. Por mais que falaram para ele, por que o Zonta não parou antes? Porque o boxe dele estava ocupado com toda aquela bagunça. Se a bagunça tivesse sido um pouco antes perto do meu boxe, o meu boxe também estava fechado. Então eram 4 pilotos também que não conseguiriam parar. Então é disso a dificuldade, né? Então não tem muito jeito. Você vê, se o Zonta, se ele não entra, ia parar na pista, era bandeira vermelha de todo jeito, ou bandeira amarela, sei lá o quê, e ele estava jogando a corrida fora dele, que acabou sendo jogada fora mesmo, num ritmo muito bom que ele estava, né? Num dia muito bom. É isso aí. Então, Se a bandeira vermelha seria o caso, né? eu acho que em respeito, mais do que qualquer outra coisa, para te falar bem a verdade, eu não. Agora, como eu digo, é muito fácil apitar. Talvez o safety car tenha entrado antes, teria sido seguro também, mas não tem muito. Não dá muito para a gente apitar agora. Eu não quero entrar no mérito dessa situação, mas o que eu não quero é deixar acontecer um acidente para depois a gente tomar alguma situação, entendeu? Tá na hora da gente... tá acontecendo muita coisa, Regi. Tá acontecendo... vamos pegar o meu caso. Tá todo mundo perguntando da batida de sábado. A gente está lidando com 2 pessoas que foram para um Q3, tá? O Diego Batista, pensa num cara gente boa. Pensa num cara que tá lutando ali, meu, para tentar chegar, e o cara me chega no Q3. Aí, depois eu não perguntei para ele se foi porque não avisaram ou se foi porque ele só estava economizando, porque você tem que ter um tanto de gasolina no tanque para demonstração se pedirem. Então você não pode chegar sem gasolina no box. Então vamos supor que você precise de 30 quilos de gasolina, tá? Porque sempre falam, vamos falar em litros. 30 litros de gasolina para uma classificação. E você não está prevendo que você tem chance de ir para o Q3. Se você vai para o Q3 e já usou 30 litros, você nem sai. Então vamos supor que ele tinha ali uma continha que talvez desse, mas ele sai para dar uma volta. Quando ele volta, ele tem que economizar. Mas é que quando eu vi ele lá em cima, na sujeira, eu falei, me viu, já deixou o tempo para mim. Quando eu fiz a curva, o carro deu uma traseirada, eu ainda olhei e eu falei assim, putz, acho que ele vai querer passar na minha frente porque ele não conseguiu frear. E foi quando, pegou bem no meio. Aí você vai falar, o que é, o que não é? Não, primeiro, ele foi lá pedir desculpa na hora, né? Eu até falei para ele, digo, pelo amor de Deus, vai embora porque na cabeça quente eu posso perder a razão. E eu não quero porque eu sei que você é um cara gente boa. Mas tudo se resolve da melhor forma. Ele foi desclassificado, né? Foi jogado lá para trás, tal. Mas pega essa condição. Essa condição ela é meio fácil de analisar. Só que teve um monte de gente atrapalhada que não teve consequência, porque é muito fácil analisar quando há um choque e alguém ficou fora, entendeu? Ou alguém saiu por baixo. Agora, e quem foi atrapalhado e mostra a câmera e mostra não sei o quê? É uma série de coisas que hoje precisa ser analisado, né? A Fórmula 1 hoje, você vê, todo mundo que sai com pneu novo sai na sujeira e deixa todo mundo passar, né? Não tem... E quando
atrapalham. Não foi na última corrida que o Hamilton deu uma atrapalhada boa no treino, num monte de gente, todo mundo reclamando. Acho que foi na Holanda, né, em Zandvoort, que ele deu uma bela de uma atrapalhada e o povo todo reclamando. Isso é que eles têm muito mais câmeras, muito mais situações de análise, mas isso tudo tem que ser analisado, porque se a gente espera acontecer um acidente para depois analisar, estão perguntando se eu fiquei bravo. Na hora você quer morder o volante, velho, porque o tempo ali, agora é fácil, né, falar tal, mas era pole, a gente sabia que era pole. Bom, era tempo muito bom, então era para lutar pela pole position. Então, mas de qualquer forma, você quer morder o volante. Então, nesses primeiros 5 minutos que você faz besteira. Eu sempre falo para as crianças, dê 5 minutos. O Fefo já falou uma vez para mim, é 5 minutos, pai? Então nem fala comigo depois da corrida, em 5 minutos você tem. Já entendi também. Já entendi. Eu fui lá conversar com você me falou exatamente isso. Você veio logo depois, aliás. Logo em seguida. E depois, na volta, eu conversei com o Digo, ele me falou que você voltou para o box dele depois para conversar. Muito legal, parabéns, muito legal. O pai dele, o Júnior também, que era meu irmão Zaço, falou a mesma coisa, muito legal. Ele sabe, assim, eu falei para ele exatamente isso. Eu estou aqui porque você sempre foi uma pessoa gente boa e não tem a vida dá voltas. Daqui a pouco posso eu te atrapalhar de uma forma, de outra, não sei o quê. Então, tá aqui. Eu fui exatamente falar para ele, porque na hora que ele falou assim, cara, eu só vim aqui para te pedir desculpa. Eu falei, não, agora eu não quero falar com você. Vai. E aí eu fui lá, falei, ó, eu te desculpo, logicamente. Então é desse jeito.